exemplo. Que ele não precisa fazer tantas aplicações de inseticida só pela praga que está na produção, que às vezes nem pode ser praga, às vezes é só um inimigo natural mesmo. Justamente. Foi muito boa a pergunta, era um dos pontos que defendemos, que é a questão da redução do uso de agrotóxico, né? E aí o MIP que ele falou é o manejo integrado de pragas, né, onde você aceita conviver com uma população de insetos ou de fungos, né? Tem o nível de dano econômico, né, do ponto de vista, né? E você tem que também trabalhar com outras técnicas, né? Proteção das suas lavouras, né? Se fala muito hoje em dia você proteger as lavouras, trabalhar com casa de estufas, né? Fazer ensacamento de frutos, né? Nós temos aí uma tecnologia recente lançada pela Embrapa, que é o Tomatec, né? Vocês já ouviram falar que é a redução de agrotóxico no tomate, quando você embala o futuro cacho de tomate na época da floração, porque a gente sabe que a pequena larva do fruto entra pela floração, então você embala ali e você maneja aquela cultura e você faz a análise de resíduo e não tem resíduo na fruta, né? Então nós acreditamos que vamos ter um momento melhor para os nossos alimentos quando nós tivermos maior número de profissionais com a responsabilidade técnica, levando as inovações da pesquisa para a produção, através dos extensionistas, né, e chegar no manejo integrado de pragas, que é o ideal, né? Quando eu estudava lá nos bancos da Universidade Rural em 1977, né, que a gente estudava fisiopatologia, a gente já falava no manejo integrado de pragas. E ao longo do meu treinamento de extensionista agrícola, a gente sempre volta nessa questão do manejo integrado de pragas. A gente não tem que estar pulverizando a lavoura no primeiro aparecimento da praga, porque uma praga, ela pode ser, ela pode estar colonizando outras pragas, né? E você tem toda uma questão dos insetos protetores, né? Dos microminópteros, né? Da questão da lagarta da rosca da cana, né? Das larvas de frutas, né? Tem uma porção de coisas, e que essa lei de 1999, ela englobou em agrotóxicos não só os químicos, mas também os físicos e os biológicos. Quer dizer, então está tudo engessado no país. Essa lei de 1989 engessou o país, porque ela tem interesse nesse engessamento da ciência agronômica para poder privilegiar as transnacionais que vêm aqui vender agrotóxicos sem pagar imposto de produtos, IPI, ICMS, PIS, PASEP, e a gente está aí comprando agrotóxico barato, porque é barato. O agrotóxico tem que ser caro, porque o agrotóxico, aquela pessoa que vende o agrotóxico, no preço do agrotóxico já tinha que estar embutido assistência técnica, né? Quem vende o agrotóxico, o preço do agrotóxico já tinha que estar embutido ali naquele preço, o técnico que tinha que ir lá, ou ele público ou privado, para poder dar assistência técnica. Essa que é a nossa grande proposta da nossa classe para poder defender aí na evolução da lei de agrotóxicos do país. Paulo Moura, por favor. Paulo Moura, eu sou o chefe atual da divisão de engenharia química. Eu tenho a formação de engenheiro químico, mas antes de fazer engenharia química, eu quase que, né, através da Universidade Rural, faria engenharia agrônoma, que foi o meu primeiro ideal, né? Depois a gente muda, né? Enfim, mas eu acho muito importante para o país, né? E essa palestra, essa mesa redonda aqui está muito importante. Mas a pergunta que eu coloco, porque a palestra já foi feita, não é o meu intento de fazer alguma observação. Uma pergunta a Denise.
E também a mesa de um modo geral. Esse aumento da carga tributária, né? Eu entendo perfeitamente que é barato. Aí a minha pergunta é a seguinte, até de certa forma com a parte leiga com relação a esse aspecto. Não haveria o risco de um repasse dessa carga tributária ao consumidor final, ou seja, vou tentar aqui esclarecer melhor. Ou seja, se o aumento de IPI e desses outros impostos, o produtor, ele na escala final, ele não repassaria e ele não ficaria mais caro para a população de um modo geral, o consumo seria, ou seja, beneficiaria de certa forma, né, com os recursos, né, mas também na outra ponta, na ponta final, não ficaria mais caro. E a segunda pergunta é a seguinte, com relação à fiscalização e à punição. Ou seja, a legislação existe, é uma legislação antiga, pelo visto, 1989. Já vão aí quantos anos? Durante esses anos, deve ter havido, eu acredito que sim, uma evolução muito grande de recursos e necessidades de novos produtos, novas tecnologias. Então, não seria o caso de atualizar essa legislação. Também a questão da fiscalização e punição. Essa é a minha pergunta. As duas perguntas, por favor. O que eu pesquisando vi é que desde o registro é tudo muito barato. Produtos que custam até $650 mil para ser registrado nos Estados Unidos a pé, aqui se registra por R$1.000. É muito barato tudo desde o início. Porque eu também vi que 90% de todo o recurso da área agrícola vai para o agronegócio por conta dessa não arrecadação. Perde-se, podendo ajudar o pequeno produtor. Ajudando a quem não deveria, deixa-se de ter recurso que poderia ajudar a agroecologia, ao produtor pequeno, que precisa, às vezes, de um cantinho para beneficiar sua semente, coisas menores. Não há interesse. Ficou claro que não há interesse. O interesse está na voracidade, na questão da produção externa, porque foi tudo por conta como é que chama, Revolução Verde, que de verde não tem nada, que o Brasil começou por conta do dinheiro entrando, então, crescendo, então o produtor acha que isso tudo é desenvolvimento, que isso é progresso. Acha-se que isso é progresso e estão morrendo. A deriva também, os 90% que não cai lá, vai para algum lugar. Vai para um rio, vai para uma floresta, vai para um leito de cama em cima de um lençol, né? Vai para algum lugar. Então é isso, foi isso que eu entendi. Que não se faz porque não é pensando, seria interessantíssimo, se fosse até para diminuir o custo para o produto final, né? Puxa, isso é ótimo, isso é engenharia, né? A gente estuda isso, né? Mas não é isso não. Pelo que eu vi, não é isso não. Bom, eu falei com ela que eu poderia responder a questão da formação do preço. O preço dos produtos agrícolas, o que não é commodity, porque commodity o preço é definido lá na bolsa, né? O que não é commodity, quem define não é o custo de produção, é a lei da oferta e procura, né? Então, essa é a lei, essa é a principal lei dentro da SEASA, Rio de Janeiro. Eu trabalho na SEASA, o Jorge já fui diretor lá na SEASA, a gente acompanha bem o mercado. É oferta e procura. Às vezes o produtor vende abaixo do custo de produção, porque tem excesso de produto, né? E às vezes ele vende muito caro, porque tem pouco produto. Agora, olha só, dizem que os alimentos orgânicos é mais caro que o produto que eles chamam convencional, não é isso? Então, por quê? Porque o custo de produção é mais caro? Não, não é. É porque tem uma oferta menor, né? E está tendo uma procura maior, né? Então, o que forma a formação de preço é a concentração da produção, né, no mercado, no caso na central de abastecimento, e a lei da oferta e procura, entendeu? Essa que é a formação de preço, é essa. Agora,
se fala muito que o estado do Rio de Janeiro não produz muito. É uma inverdade, né? Nós temos uma população muito grande no Brasil, no Rio de Janeiro, uma população muito grande. A nossa central de abastecimento recebe muito produto de vários estados do Brasil, e naquilo que nós somos competentes, né? Gostaria que nós fôssemos também competentes na parte das florestas, mas nós somos competentes na parte da olericultura, né? Que é o que é a olericultura? É a folhosa, né? Exemplo, alfaces e agriões, etc. Os frutos, principal é o tomate, o jiló, pimentão, por aí. As raízes, cenoura, aipim, por aí, né? Então, essas são as olericulturas. Essa é a olericultura, né? Representada pelas raízes, pelas folhas e pelos frutos. Nós ofertamos 33% do que é consumido no Rio de Janeiro, no estado. O que chega na Ceasa, 33% vem dos produtores fluminenses, né? Dos produtos de olericultura, de todos os produtos. Das frutas, a gente oferta 12%, mas da olericultura a gente oferta 33%. É muita coisa. E diferentemente, nós temos a produção concentrada na região serrana, mas nós temos polos de produção no Médio Paraíba, nós temos polo de produção no Noroeste Fluminense, nós temos polo de produção nas baixadas litorâneas, nós temos polo de produção na região metropolitana. Então nós temos bastante polos de produção, né? E a gente imagina, a gente está quem manda muito é São Paulo, quem manda muito é Minas. Não, quem manda muito é Rio de Janeiro, segundo Minas, depois São Paulo, depois Espírito Santo, tá? Aí depois vem alguma coisa, aí depois vemos Paraná, vem Paraná por causa da batata. Aí depois vem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Porque nós produzimos pouca batata e cebola e alho, que está dentro da olericultura, tá? Mas, não, feijão preto vem de fora, porque é mais lucrativo o produtor produzir alface e tomate do que produzir feijão. É mais lucrativo o produtor produzir inhame do que produzir milho. É mais lucrativo o produtor produzir pimentão do que produzir arroz, né? As baixadas úmidas do Noroeste Fluminense deixou de produzir arroz para produzir olericultura. Não porque a gente produzia sem competência, porque a nossa produtividade só perdia para o Rio Grande do Sul. Nós produzíamos 12 mil quilos de arroz por hectare, mas era muito mais lucrativo você produzir pimentão e tomate do que produzir arroz, entendeu? Então a gente tem que ver, a fruticultura aumentou, mas a gente produz alguma coisa só de fruticultura. Nós não produzimos só 12% da fruticultura que a gente consome. Nós produzimos aí bastante abacaxi, alguma coisa de maracujá, a gente produz caqui, a gente produz limão, produzimos citros, produzimos coco, né? Mas a gente não produz laranja em grande quantidade, a gente não produz caqui não, não produzimos mamão. Quais as grandes frutas consumidoras banana, laranja, né? Mamão, entendeu? E a gente no Rio de Janeiro, você sabe, a banana, né? A banana ela está restrita à Serra do Mar, né? Num local inadequado, né? A gente devia produzir banana na Baixada, né?
A gente devia estar produzindo banana, em Magé, era nas baixadas litorâneas, não é isso? Agora a gente está produzindo banana na encosta no morro. Isso não é local de produzir banana, né? E a banana, ela chega é melhor banana do que nada, mas podia ter uma Mata Atlântica, uma agrosilvicultura lá, né? Não é isso? Mas é isso aí. Então, preço é formado pela lei da oferta e procura. Tá? Boa noite. Meu nome é Roberto Latiger. Desculpa que eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu vim da roça. Eu sou agricultor e, além disso, eu trabalho na Secretaria Estadual de Agricultura, na Defesa Agropecuária. E eu gostaria de fazer uma colocação aqui a respeito dos tributos. Eu fiz recentemente uma consulta à Secretaria Fazendária do Estado e o agrotóxico é tributado em 19% na fonte, sendo que 1% vai para o Fundo Estadual da Pobreza. Eu tenho isso, inclusive, uma resposta oficial. Vocês querendo, depois eu repasso aí para os trabalhos que vocês estão desenvolvendo. 1% para a pobreza e 18% para os cofres do Estado. Eu estava até tentando pleitear isso para o nosso Fundo de Defesa Agropecuária, ICMS. E uma outra questão que eu vou colocar aqui, de repente o senhor até colocou anteriormente, eu vejo nas minhas ações de campo, basicamente a emissão de receita agronômica por conta dos colegas lojistas. Hoje são 44 revendas credenciadas no INEA, que é o Instituto Ambiental do Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, eu não vejo a participação da nossa estimada Emater. Sabedores que 90% da nossa agricultura é agricultura basicamente de tradição familiar. Tá bom? A questão do ICMS, 19%, a gente sabe disso, aqui no Rio de Janeiro ele é taxado de ICMS, mas nos outros estados brasileiros não tem taxação de ICMS. Né? Mas o IPI tem diferimento do IPI, não paga PIS, nem PASEP, nem COFINS. Né? É que o Rio de Janeiro, ele taxa muito o ICMS, né, realmente. Então,